Acorda cedo e grita na mão, coração batendo na vibração. Pessoal, hoje aqui estamos com o Felipe Oliver, que ele é coach, tá? Coach, e tem muita coisa para falar. Felipe, quero agradecer pela sua presença também, tá? Fica aqui, fica à vontade aqui, é quase a sua casa. Felipe, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo e fale mais um pouquinho sobre você. Obrigado, Jonas, é um prazer estar aqui no podcast PUB e conhecer um pouquinho também da sua história, que eu já conheço, né? Crescemos praticamente junto. E falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano, sobre a capacidade de você poder pensar nesse mundo que tem feito as pessoas vivendo uma vida de hipnose, né? Sendo hipnotizada por promessas que nunca vão ser realizadas, mas elas acreditam nisso, né? É verdade, hipnose. Vamos... Tem muito... se você puder passar o máximo de conhecimento para as pessoas, ajudá-las, né? Passa também seu contato, fica à vontade de passar seu Instagram, porque assim, a gente chama profissionais igual... Tem você que é coach, que você até já me ajudou com algumas dicas, né? A gente se conhece mais de 17 anos. Por aí. Não vão revelar aqui a idade, não. Então, você já me deu umas dicas, então aquela pessoa que não absorve as dicas, ela vai aprender com os erros dela. E aí isso é muito importante. Pessoal, antes de tudo, tá? Quero fazer um chamado aqui para você que quer participar do podcast. A gente vai deixar um link aqui. Telefone 940 47 8811 da PUB Podcast. Você pode clicar lá no link. Tem as redes sociais, você pode se inscrever, tá? Tem também, a Amorim Barbearia, que eles cortam... O cabelo é excelente. Se você quiser, marca o telefone deles aqui. Faz um agendamento, eles atendem você, fica na Tenente Marques, coloca aí, Amorim Barbearia, Avenida Tenente Marques, Polvilho Cajamar, muito excelente. Conhece o Amorim ou não? Não. Ainda não, logo vai cortar o cabelo com o Amorim, 10% de desconto, hein? Show. Avisa que veio pela PUB Podcast. Tem também a SNI Informática, há 16 anos, que é a que eu trabalho. Então assim, SNI Informática, eles mexem com computador, videogame, celular. Você pode trazer equipamento, também é feita a venda de equipamentos, tanto PC Gamer quanto comum. Então, para você que quer montar um PC Gamer para renderizar vídeos pesados, jogos pesados, então a gente faz a montagem, tá? Sob encomenda, top. Tem o Rogério Veterinário. Tem o telefone da SNI Informática, tá? Telefone 979-7175-3191, Rua Vladimir Roberto Lopes, número 5, Polvilho Cajamar. Tem o Rogério Veterinário, que também fica perto do Amorim. O Rogério Veterinário é um excelente profissional, tá? Se você tá com o seu animal aí com problema, precisando fazer cirurgia, castração, medicamento, precisa passar na consulta médica de animal, pode estar levando lá. Fica também na Tenente Marques, tá? Coloca aí Rogério Veterinário, Avenida Tenente Marques, Polvilho Cajamar. Você conhece o Rogério? Seja sincero. Sim, com certeza. Quanto tempo você já conhece o Rogério? Bastante tempo. Ele cuidou bastante do meu cachorrinho. Eita. Mas tá vivo ainda o cachorro ou não? O cachorrinho não. Eita. Mas o outro cachorro que nós adquirimos, ele cuida também. Eu tenho 2 gatinhas, aí eu levo lá pra ele. Show. E é um... Eu falo que ele é um velhinho tão legal. É um dos melhores da região. Ele é muito simpático e ele é bem profissional. Sim. Então isso é bacana. Então assim, cuida de vidas, né? Pessoal, também tem o Brahma Materiais de Construção, tá? A maior rede de... Ele não é rede, né? O Brahma não é rede, porque rede é mais. Mas é a maior empresa de materiais de construção de Cajamar, que praticamente construiu Cajamar. Tem revestimento, hidráulica, ferragens, tudo. Tem tudo, tá? Elétrica. Então, você conhece? Sim. Seja sincero. Conheço. Aqui é pro Brasil inteiro. Com certeza. O que vocês acham dele? Brahma, extraordinário. A minha casa foi construída pelos materiais do Brahma. Os pedreiros que a gente entrevista aqui, quase 100% deles Indica pega. Brahma. Isso mesmo. O engenheiro também, Bruno, Brahma. Então, assim, Brahma dominou aqui em Cajamar, por causa que veio, já tá o quê? 45 anos Brahma aqui em Cajamar. Então, uma história, né? Tem futuramente um legado. É isso mesmo. Então, assim, até a gente está vendo de chamar um representante aqui do Brahma para contar a história dele, que é bem longa. Tem também tem a... Dono da Pizza. Tem Donos da Pizza, mas calma aí. Beleza. Tem Donos da Pizza, tá? A Donos da Pizza é uma das melhores pizzarias daqui da região, que ela faz entrega mais ou menos em um prazo aí de uns 15 minutos. Varia da localização e da demanda. Você pode estar pedindo
Donos da Pizza, 4498-4010. Fica também na Tenente Marques. Coloca aí, Avenida Tenente Marques, Donos da Pizza. Aí vai aparecer o endereço, vai aparecer o telefone, tudo bonitinho. Também está aqui. Você pede pelo aplicativo Donos da Pizza no App Store ou no Play Store. Então, o que você acha, Donos da Pizza? Seja sincero. Excelente, tem um processo extraordinário. Que pizza você gosta de pedir? Olha, de frango, marguerita. Marguerita? É gostosa. Ainda falta pedir de marguerita. Poderia ter uma Donos da Pizza aqui também. A gente tá vendo de mandar pizza, porque assim, a gente tá praticamente fazendo podcast todo dia, né? E a gente tá vendo um contrato pra ele mandar pizza todo dia. Show. Então, esse vídeo aqui vai ficar gravado pra mostrar pra ele. Fica a dica, Donos da Pizza. Donos da Pizza, ó. O que você acha se tivesse uma pizza? Você quer... Mas já iriam um já merchan. saborear, já ia ser um merchan já. É isso mesmo. E aí, se tiver ruim, você reclama. Se tiver bom, você elogia. Sim. Na hora. Tem também a BVF Engenharia do Bruno, tá? Excelente profissional. Então, para você que tá com problemas na sua casa aí, de trinca, solo, precisa construir, precisa reformar, chama o Bruno, tá? Tem um contato aqui. Para você que precisa fazer projetos minuciosos, como que tem Alphaville, aquelas mansões que é bem gigante. Então, entre em contato com o Bruno, excelente profissional, todos eles. Você avisa que veio pela Pub Podcast, que aí eles vão te dar um desconto para você. Se não der, pode avisar nos comentários aqui, tá bom? Que a gente quer ajudar vocês também. Tem também a Paraíso Ferragem, para vocês que precisam de móveis planejados, parafuso, tudo para móveis planejado, tá? Tanto para você que é marceneiro, que precisa de cortes de madeira, quanto você também que é pessoa doméstica, que precisa de dobradiça, parafuso, puxador, esquadrias, LED, cara, tudo de imóveis. Entre em contato. Paraíso Ferragem está aqui na Tenente Marques. Coloca aí, Paraíso Ferragem no Google, Polvilho Cajamar. E aí você vai ver a loja. Tem aqui também, a gente vai deixar o link para você, tá? Então, excelente. E vamos lá, Felipe. Vamos que vamos. O assunto é longo. Vamos, bora. Felipe, para quem não te conhece, quantos anos você tem? Eu tenho 34 anos. Tá velhinho, o bichinho tá Ainda velhinho. tô na flor da idade. Você tem filho? Ainda não. Casado? Sim. Com quem? Mayara Oliver, consultora de imagem. Olha, A primeira consultora de imagem aqui na região de Cajamar. beleza. Faz uma declaração de amor pra ela, que ela tá aqui agora gravando. Pode fazer uma declaração de amor aqui pra ela agora. Mayara, você mudou minha vida, eu te amo. Não, isso aí não é papo não, de coach não. Coach, ele tem que fazer uma declaração bonita. Bora. Mayara, foi um prazer ter te conhecido, ter construído uma história com você e deixar um legado para os nossos filhos futuramente. Te amo. Ficou melhor. E ela tá gravando aqui. Ela tá falando, se não fizer uma bonita aqui, o chicote estrala quando chegar em casa. Ô, Felipe, e no caso, você nasceu onde? Eu nasci em Santo André. Santo André? Fiquei São Paulo? até 11 anos lá em Santo André. E aí meu pai teve uma oportunidade para vir em Cajamar, na qual ele montou uma ótica aqui, uma das pioneiras aqui em Cajamar, junto com um convênio no Intermédico. Qual o nome da ótica? É Ótica Gaviso. Tem mais de 25 anos. Quer divulgar? Fica à vontade aí. Sim. Ótica Gaviso, pioneira aqui em Cajamar. Você que está precisando de um óculos, precisa de conserto, nós somos pioneiros, nós trabalhamos com algo extraordinário, produtos de excelente qualidade. Você é o nosso convidado a conhecer a nossa ótica, que está do lado do ginásio do Polvilho. Qual a rua? Rua Professor Max Zedron. Zedron. Zedron, exato. Ó, até eu tô sabendo o endereço, hein? Exato. No caso, fazem a lente, né? Sob medida. Sob medida, fazemos exame de vista toda quinta-feira, a partir das 16h40. É de graça? Exame de vista? É? Sim, nós estamos com uma promoção. Na compra do seu óculos conosco, você ganha um exame de vista gratuito. E pessoal, é legal. Tem o telefone de lá? Você passou o telefone? O telefone é só no WhatsApp, porque trocou o chip agora, então ainda não consegui memorizar. Mas, um conselho, tem armações a partir de R$ 39,99. É barato. Eu já Barato. paguei, eu já comprei a armação com vocês de R$220 mais ou menos. tem de Então todos assim, os você vê preços. que tá barato essa daí. Sim. Sendo de qualidade, tá bom. Sim. E, assim, a primeira pergunta. O que te motivou a empreender? E ser coach, né? Sim. Primeiro empreender e depois a profissão de ser coach.
Tá. Empreender, na verdade, eu já vim de uma família de empreendedorismo, né? Sim. Meu pai sempre, na verdade, ele trabalhava como CLT. E ao trabalhar no CLT, ele conheceu a minha mãe incentivou ele a montar a sua primeira ótica. E aí, eu já cresci numa família de empreendedorismo, né? Você já trabalhou CLT em algum lugar? Trabalhei sim, durou no máximo uma semana. Você é aquele cara meio que teimoso, fala, não aceito. É que na verdade, assim... Tipo, você não gosta de estar preso, né? É que na verdade, eles falaram que não iriam trabalhar no sábado. Então, como eu guardo sábado, então eles, tipo, omitiram. Então, eu trabalhei uma semana e pedi pra sair. Ah, tá. E aí, de lá pra cá, nunca procurei mais um emprego e comecei a ajudar a tocar o negócio da família. Isso aí foi até bom pra te motivar mesmo a trabalhar por conta. Sim, com certeza. Com quantos anos você tinha? Foram de uns 19 anos. 19... Caraca, 19 anos também foi o tempo que eu comecei a trabalhar com informática. Sério. Perto da sua casa. Eu lembro quando você começou. Você vê, né, que interessante, né? Quase todo empreendedor, ele, pelo que eu percebi, ele começa com 17 ou 19 anos em média, varia. O meu foi por dificuldade, né? E o seu, por causa também que você queria reservar o seu sábado, e quase toda empresa vai trabalhar de sábado, né? Mas é bacana isso. E o que você decidiu fazer quando você tinha 19 anos? Aí eu comecei a ajudar o meu pai, né? E fazer os trabalhos indo pro laboratório, buscava lente, serviço de relógios, e isso foi tocando a minha vida, né? Foi tendo o meu próprio salário dentro da empresa do meu pai. Aí no caso... Que eu ajudava ele a evitar não contratando funcionário, automaticamente ele me ajudava muito mais do que um valor de funcionário, e eu tinha liberdade. Por causa ele te ajudava e você ajudava ele. Exato. E o que te motivou a ser coach? É minha história de vida. Você me conhece muito bem, eu era um cara travado, gaguejava bastante. Eu não sabia, né? Eu vou até pegar nessa câmera aqui. Eu não sabia que ele era travado, não sabia que ele era tímido, né? E eu mesmo, eu tava falando aqui pra ele, que quando eu comecei até o podcast aqui, eu também comecei a dar umas travadas. Hoje em dia eu tô mais solto, né? Tipo assim, um exemplo, errou, dane-se, vá, continua. Mas a gente fica com um monte de câmera aqui ligada, dá um medo, velho. Sim. E aí você sempre foi travado. Sim. E o que você fez pra destravar isso? Então, começar tudo a minha história. Eu era um cara travado, um cara tímido, mas eu sempre tive vontade de poder ministrar tanta palavra, né, pregar e também ajudar pessoas, treinando pessoas, mentoreando. E aí eu lembro que meu pai montou uma empresa, uma ótica lá em Santana de Parnaíba. E aí eu ficava lá administrando. E no começo, todos os empreendedores sabem muito bem que é difícil até ter uma cartela de cliente, né? E aí eu começava a estudar tudo e eu lembro que eu fiz um voto com Deus. Eu carrego até isso, o anel. Ó, só pra você ver, mostra o anel de casamento. Só pra você ver como uma mulher é ciumenta, ó. E aí eu carrego esse voto. Eu fiz um voto com Deus. Falei assim, olha, se o Senhor me ajudar a desbloquear, eu vou sempre ministrar a sua palavra, sempre vou estudar. Mas também não adianta você só orar, porque oração requer ação. Sim. Então eu entrei em ação, eu comecei a fazer cursos, contratei mentores e coach. Porque coach é uma metodologia 100% validada e que te ajuda você a impulsionar a metodologia. Um exemplo, como que surgiu o coach? O coach surgiu na Hungria, onde o cocheiro estava lá enquanto chegava uma pessoa para carregar ele para um seu destino. O coach é isso. Tem muitas brincadeiras, né? Coach de fracasso, coach disso, aquilo. Mas quem passa pelo processo de coach, é impossível não ter uma transformação, porque você sai do ponto A e chega no ponto B. É algo extraordinário e isso me ajudou a desbloquear, a destravar e mudar a minha mentalidade. Isso aí é importante que você falou. O coach ele surgiu na Hungria. Hungria, não sabia disso aí não. 1500. Era um sistema como uma carruagem. A pessoa ia até lá, uma estação de carruagem, entrava lá e falava assim, eu quero chegar em tal lugar, como se fosse o Uber. E aí ele direcionava a pessoa dentro da carruagem para esse destino. O coach é isso. Coach, ele é um direcionador. Exato, é um treinador. É igual um exemplo. Cristiano Ronaldo, ele é um bom profissional? Sim ou não? Bom jogador? Cara, ele é muito famoso. Ele vai ganhar. Eu não sei se ele é bom. Ele ganhou todos os títulos. Ele vai ganhar então por ele dia. É o jogador que mais pago. Ele vai ganhar por dia 7 milhões de reais. Ele assinou um contrato. É que eu falo isso porque eu não entendo de futebol. Sim. Mesmo ele tendo um potencial que ele tem, porque ele tem um treinador direcionando ele.
porque ele não tem tempo para pensar em estratégia. Então o treinador vai passar a estratégia, ele vai executar com o talento dele. E hoje tem muitas pessoas, talvez você está assistindo, você tem um talento oculto dentro de você, e você precisa despertar, acordar, que isso que vai trazer resultados extraordinários para você. E você não sabe como. O como é você contratando um coach, sabendo que sozinho você até pode conseguir, mas se você tem uma pessoa te orientando, te ajudando no processo, é mais fácil de você realizar. Isso aí é verdade, porque muita gente aqui já teve sonhos, deixou esses sonhos abandonados por causa que não teve coragem, teve medo, também esperou a aprovação, que eu estava até conversando ontem com um entrevistado ontem, o Wellington. Quantas vezes as pessoas já desistiram dos sonhos, ou esperou a aprovação dos outros, desistiu, ou estava perdido, porque tem pessoas que entram até em depressão por coisa pouca, né? Pequenas coisas. Aí você que está de fora, você que é coach, você consegue até enxergar um probleminha da pessoa que ela tá perdida e aquele pequeno problema se transforma num problemão, correto? Exato. Ele vai chegar com um problema e você vai encontrar a solução. Isso, é claro, isso não é da noite pro dia, é um processo. É 10 sessões. E o legal, Jonas, é que nas minhas sessões são tudo estratégia. Então é quinzenal, eu posso ficar com o cliente durante 6 meses, tá, no contrato. Então a cada sessão pode ser tanto semanal, tanto quinzenal ou mensal. Mas o que difere é a pessoa só passa a próxima sessão se ela tiver resultado na primeira. E se ela não tiver resultado na terceira sessão, eu devolvo seu dinheiro em dobro no Pix. Isso é bom, por causa que tem muita pessoa que tá ainda tentando se encontrar. Como é o nome disso? Ela tá perdida dentro de si mesmo. Como é o nome disso? Crise existencial. Tem a crise existencial, né? Que a pessoa ela não sabe nem para que veio para a Terra. Sim. E tem outro também, autoconhecimento, tá? Tem outro uma negócio. Autoanálise. Não. Propósito. A pessoa não tem um propósito de vida. Normalmente, cientificamente, falam que após os 30 anos que a pessoa começa a encontrar o seu propósito. Eu tô com 33. Mas você já encontrou o seu propósito? É a PUB. Trazendo conhecimento para você. Eita! Mas... E no caso, você procurou estudar o quê para ser coach? Porque muita gente até gosta dessa área e quer entrar. Sim. Tem vários institutos. Eu fiz no primeiro instituto com um amigo meu, Robson Gonçalves, no Instituto Você Merece Livre. Passei pelo coach do Paulo Vieira, todo mundo conhece o Paulo Vieira, o maior coach do Brasil. Fiz também com um dos meus mentores, que eu amo a vida dele, Roberto Navarro, coach financeiro, o LCF. O coach, Como? LCF, Roberto Navarro. É um dos melhores coaches financeiros do Brasil e do mundo. Tá? Fiz a formação com ele, com Paulo Vieira e também com o Jerônimo, o profissional coach. Paulo Vieira foi aqui em Alphaville. Alphaville foi online. Online, né? Online. E também tem a programação neurolinguística, a qual eu sou master. A qual você programa a sua linguística junto com o seu comportamento. Deus me livre você ficar me corrigindo. Tem o Marcos Trader. É porque assim, eu conheço, por nome eu conheço poucos, mas tem o Paulo Vieira, que ele é muito famoso. Marcos Trader, você conhece ele? Marcos Trader. Não, ele mexe com trader? Não. Qual o nome dele? É neurolinguística. Não conheço. Tem também o Daniel Goleman. Não, Daniel Godry, que é um palestrante antigo. Sim, ele foi, que a gente já tava comentando que com 17 anos eu estava assistindo os vídeos dele no YouTube. Nem é o tempo de muita gente aqui. Então, assim, cara, a gente precisa se basear. Quem é que você admira? Porque tem os seus admiradores. Tem vários. Um bem conhecido, Tony Robbins. Tony Robbins, eu não conheço ele, não. Foi digamos, um cara que impulsionou a programação neurolinguística. Ele ajuda aqui no Brasil. Nos Estados Unidos. Tem até uma série no YouTube, na Netflix, que é Eu Não Sou Seu Guru. Recomendo você assistir, que vai te ajudar muito. Eu Não Sou Seu Guru. Vou assistir. Não, porque é bom. Assiste. Eu fico observando tanta informação dos outros aqui, que eu fico meio paranoico. Aí eu vou assistir os filmes, né? Sim. Fico assistindo os documentários, Eu peguei essa de documentário, assisto pelo menos um documentário por dia através do Ramon Giraldi. Ele recomendou... É brasileiro ou não? Ele é brasileiro. Você assistindo um documentário por dia, você consegue extrair bastante informação e muitos insights, dependendo do assunto que você está assistindo aquele documentário. Igual eu falo pro pessoal, tipo, 100% vamos dizer, você tem 100% de informação na internet. Se você for ver, é só 20% que é útil, mais ou menos. 20%. O restante é lixo
mental. Lixo da mídia. Então, assim, é importante demais a pessoa filtrar o lixo do conteúdo para desenvolvimento pessoal, correto? Exato. E talvez a pessoa, ela não sabe o problema que ela está vivendo, talvez é o conteúdo que ela tem acessado nas redes sociais. Você consegue extrair, conhecer uma pessoa, fazer um diagnóstico, vamos supor, se ela está acima do peso ou com algum problema em alguma área, você olha os seguidores que ela está seguindo. Talvez ela está moldando seu comportamento, sua mentalidade baseada naquele influenciador que está moldando a vida dela por completo. O algoritmo da rede social. Exato. Correto? Cara, é muito... Por isso que você tem que seguir pessoas, usar as redes sociais como estudo. Claro que tem um entretenimento que é saudável, é bacana, mas pega para você pegar conteúdos que agrega, como o pub, né? Então, o que a gente até estava comentando. Conteúdo sem valor viraliza. Sim. Conteúdo com valor não viraliza. Modinha agora, né? É modinha. Mulheres, tanto dancinha, homens fazendo palhaçada. E conteúdo que ajuda na consciência para te despertar, para você não depender de governo, de vereador, de prefeito, você não absorve. Isso mesmo. Então, aí você sempre cai na malha fina do pão e circo. Isso mesmo. Por isso que o pessoal tem que aprender. Só que assim, infelizmente não é todo mundo que desenvolve isso, tá? Igual, até se você for pegar uma pessoa para dar mentoria, você tem que ver se essa pessoa vai te dar trabalho ou não, né? Sim. Vamos dizer, você pega uma pessoa que, sim, quer contratar o seu serviço, só que ela não quer nem mudar. E adianta você ficar insistindo? Não adianta, porque você vai perder seu tempo e é o seu nome que vai ser, digamos, prejudicado. Porque não é assim, quando no contrato, igual eu falo, eu devolvo seu dinheiro em dobro, mas ela precisa agir. Ela precisa entrar em ação as atividades. É ela que tem que encontrar as respostas dentro de si mesmo. Todos nós temos as respostas para o problema que você está enfrentando. Mas por que as pessoas não encontram, Jonas? Porque não tem tempo para parar. O Augusto Cury, numa das suas palestras que eu participei, ele deixa bem claro. As pessoas têm tempo para assistir entretenimento, série Netflix, ficar vagando pelo Instagram, nada de errado, tá? Nada contra nisso. Mas não tem tempo de sentar na mesa e fazer uma autoanálise consigo mesmo, falando assim, poxa, eu tô com um problema nessa área. Porque como eu posso resolver? Como eu posso analisar isso? E aí ela vai fazer um debate consigo mesmo para matar os seus fantasmas que tem te atormentado. Para mudar de vida, né? As pessoas que você geralmente atende, qual é o problema que elas mais têm? Algumas vêm... Sem citar o nome delas e tal? Sim. Eu já atendi uma pessoa que ela era travada emocionalmente e tinha problema de timidez. Você sabe que o maior medo da população é falar em público, né? E essa pessoa, hoje ela tá na Bélgica, ela conseguiu falar inglês fluente, ela faz reuniões numa grande empresa, como disse, está na Bélgica 4 meses lá. E ela mudou de vida, até o gerente dela e o dono falou assim, o que aconteceu com você? Ela falou assim, eu tive um processo de coach. Ela falou assim, parabeniza o profissional porque te ajudou bastante. É isso, meu. E até indico o pessoal, que tá precisando, que tá com alguns problemas mentais, procura um psicólogo também. Exato. Então procura um psicólogo, no seu caso, desenvolvimento pessoal, procura um coach, no outro lado financeiro, procura um educador financeiro. Isso mesmo. Exato. Então, cada profissional tem sua área. Sim, então, como você... Desculpa te ter cortado, mas como você falou do profissional psicólogo, as pessoas às vezes falam assim, mas o coach é um genérico do psicólogo. Não, cada profissional tem o seu método. O psicólogo vai tratar dos traumas lá de infância, lá na raiz. O coach ele vai visualizar daqui para frente. É claro, eu consigo visualizar o seu passado com uma programação neurolinguística, mas se eu ver que o caso tá mais difícil, mais detalhado, eu vou direcionar a pessoa para um psicólogo, tá tudo certo, é um trabalho em conjunto. Até essa minha cliente, Jonas, ela tava fazendo com o terapeuta, o psicólogo indicou o coach, e aí ela chegou até mim. Envolveu três. Terapeuta, psicólogo e coach. E o coach. O coach, na minha opinião, é na parte de desenvolvimento. Sim. Esse trabalho que a gente tá fazendo aqui. É ajudar você a bater metas. Isso, que o terapeuta, eu não sei para que serve exatamente o terapeuta, se tem um psicólogo. Também trabalha com problemas emocionais, como depressão, ansiedade, entre outros problemas. E já o psicólogo, ele é mais profundo, correto? Mais profundo, exato. E o coach vai te impulsionar você para o seu objetivo, para o seu sonho. Porque o psicólogo
vai atender já os casos graves, na minha opinião, e você já atende pessoas que já querem desenvolver. Igual, tipo assim, vamos dizer que eu estou aqui no Pub Podcast, né? E eu preciso melhorar em algo. Eu procuro você, né, como coach, para você analisar a minha vida, a empresa, para ver o que pode melhorar e o que tem que melhorar, correto? Sim, mas na verdade a gente vamos fazer isso em conjunto. A gente vamos sentar, conversar e eu vou tentar fazer você despertar e encontrar essa resposta. Eu até já sei a resposta, só que eu não vou passar para você. Porque se eu passar, você vai assim, eu tô seguindo o seu conselho. Não, você tem que despertar, você tem que perceber aonde você tá falhando. E aí você vai ter o checkmate da sua própria vida. Porque quem muda mesmo a própria vida somos nós, correto? Sim, com certeza. Mas mesmo que vamos dizer que eu tô precisando de um psicólogo, só que eu não quero obedecer meu psicólogo. Não vai resolver nada? Não vai resolver nada. Então as pessoas têm que tomar vergonha na cara? Pode falar isso? Tem autocompromisso consigo mesmo, né? Responsabilidade. Você tem que tomar uma vergonha na cara, né? Que se sua vida não for pra frente, é porque você não faz acontecer. Sim. E aí, normalmente, as pessoas se vitimizam ou ela terceiriza, né, o seu problema. Né? Lá na programação neurolinguística tem uma estratégia que é o herói, o vítima e o vilão. Todos nós passamos por esses três. Às vezes, você quer ser herói. Você quer ajudar todo mundo, você quer fazer de tudo para todo mundo. E não resolve. Nem Jesus Cristo, só Jesus Cristo fez isso por todo mundo. Né? E muitos ainda rejeitou. Às vezes você é o vítima. Você fica se vitimizando. Eu não consigo isso, eu não posso isso. Mas o que você está fazendo para você mudar o seu cenário, a sua vida e a sua história? E o vilão é aquele que quer só encontrar o erro, mas terceirizar o seu erro para outra pessoa. E para que venho de uma família narcisista? Aí ela precisa romper as bolhas, e aí é um trabalho mais um pouquinho árduo. Como é o nome disso? É quebrar a cadeia? Tipo assim, ela tem que romper, né, o círculo, né? O que você fala desses problemas aí? Aí realmente precisa de um psicólogo. Porque muita gente não desenvolve por causa que veio de um pai ou uma mãe narcisista que travou ele ou ela, né? E acaba não desenvolvendo. Acabou não desenvolvendo, o que vai acontecer? Ele não desenvolve a própria carreira, se sente infeliz, se sente incompleto. Aí ela fica bloqueada. O relacionamento não vai pra frente. A Organização Mundial da Saúde, né? Ela tem os cinco fatores que deixam a pessoa bloqueada. São os pais, são os políticos, são os pastores, os padres e os professores. São os pais. Eles aí eu não sabia não. Como é? Por favor, da Organização de Saúde. A Organização Mundial da Saúde, ela tem uma lista que diz assim, né? Os pais, ela pode gerar bloqueio, como ela pode ajudar a desenvolver a pessoa. Qual os maiores bloqueios que o pai cria? Os pais criam? Um exemplo. Na fase da infância, dos 5 até os 7 anos, a criança recebeu mais de 100 mil não. Então, ela já nasce com a mentalidade negativa. Sim. Então, ela já acredita que não pode muita coisa. Porque a criança, normalmente, ela parece que ela quer se prejudicar, né? Ela vai colocar a mão na tomada e o pai não pode, mas ele não explica o porquê não pode. Ele só fala, não pode. Então, já vai limitando e treinando e condicionando a criança a ter uma mentalidade negativa. Os professores, ele quer doutrinar você, né? Não os professores, o sistema de educação. Mas muito que é doutrinado. E como o professor é subordinado ao sistema, então ele tem que cumprir. Sim. Não tem nada a ver do roteiro, mas eu tava lá na casa do professor Shully agora, pra entregar o computador pra ele. Grande professor. Professor, você é da hora. Você é top. Xinga pra cacete ele. Professor é da hora. Ele é bacana. Foi nosso professor de biologia. E eu até discuti com ele, eu até critiquei com ele que ele não gosta, né? Que o professor não gosta. Eu falei, professor, eu não acredito que a gente veio da teoria de Darwin. E teoria de Darwin é dizendo que a gente veio evoluindo de animal para animal até chegar ao Homo sapiens, depois o homem. Tá bom. A gente foi criado por um ser superior que é o Deus. É o Deus. Aí, logicamente, ele não vai
Não vai aceitar, vai criticar, né? Vai debater. Sim. Mas eu gosto de conversar com ele. E os políticos, eles doutrinam você. Eles geram grande promessa, tem uma boa retória, uma boa oratória, uma boa postura, e aí ele cria todo um cenário, né? Que é o que nós estávamos conversando aqui, o pão e circo. A pessoa fica encantada. E depois... Frustração, né? Frustração. Aí, fala aí você aí. Você gosta de política? Eu já fui político, é um cocô. Não é, mas é a política, religião, o que mais? E eu fui convidado para ser político também, enquanto vereador. Política é meio complicado, viu? É difícil. É porque, assim, a metodologia, se eu fosse um vereador de Cajamar, eu iria bater na consciência. Não só Cajamar. Em tudo. Porque, um exemplo, esse podcast aqui, o pessoal queria muito que eu falasse sobre política aqui em Cajamar. Eu nem falo. Um exemplo, esse daqui é pro Brasil inteiro. Exato. Mas um exemplo, eu fui, né, vereador de Cajamar. Qualquer cidade no Brasil é assim. Tem. O que você acha? Como a política atrapalha a vida das pessoas? As pessoas, ela fica encantada com o presente que vai ganhar, mas ela esquece o BO, né? Durante os 4 anos. E aí, fica aí, né? E o que mais? Um grande exemplo é a picanha. Chegou a picanha pra você de graça? Não. Nem picanha. Nada. Eu falo pra você. Eu falo mesmo. A gente é otário de trabalhar 6 meses da nossa vida pagando imposto para os outros ficarem, não só PT, Bolsonaro, nada disso. É por causa que político sempre foi uma arma para dominar a população política. Sim. E, cara, a gente passar 6 meses trabalhando igual um jumento para pagar imposto, dá um ódio, né? Pensar nessas coisas. Você aí, ó, você trabalha, sabe sua conta de luz aí que bate aí seus 200 conto? Só de imposto é R$70. Exato. Sabe sua comida que você comprou no mercado? Só metade dela é de imposto, até mais, dependendo. Sabe seu celular? Sei lá, custa 2.000, 5.000? Mais da metade dele é imposto. Né? A gente, pelo salário base no Brasil, a gente deveria viver muito bem. Só que a política, igual você falou, atrapalha a nossa vida. Infelizmente. E a gente fica puto um com o outro. E a política é feita para separar, igual essa mesa aqui, ó, tem 4 lados. Sim. A política é usada para dividir, para dominar. Então, assim, de vez em quando você tá brigando com um, com o outro, mas é assim que é feito. Eles são um teatro. Por fora das câmeras, eles apertam as mãos. Exatamente. Isso que as pessoas têm que entender. Política é um teatro que é usado para manipular a massa. Com certeza. Então, assim, eu sei, entendo que tem que ter política, né? Porque senão vai virar uma bagunça. Sem leis não vira, mas é tanta lei inútil que faz as pessoas... Lei para favorecer eles, não só eles. o povo. Não, é isso mesmo. O povo sempre se lasca. E qual outro? E pastores, né? Pastores e padre também, né? E religião, você fala? Religião também. Tem um poder muito de influenciar, encabeçar uma ideia. Talvez a pessoa, por não conhecer ou por ser analfabeto, né? E foi feito um estudo recentemente de o Brasil ser um índice de alfabetismo bastante. Então é feito de manobra. Melhorou bastante, né? Melhorou bastante, com certeza. Até meus pais que eram analfabetos, minha mãe não, mas ela terminou depois de adulta, depois de uns 45 anos, brinca. 45? Uns 45 anos que minha mãe terminou. Sim. Velha já. Meu pai também, ele terminou depois. Velha. Então, hoje tem mais analfabeto. Não é à toa que eu tava conversando com o professor, eles estão permitindo você passar de escola sem fazer prova, sem nada. Até se você tiver muita falta, eu já repeti uma vez por causa de falta. Mas hoje em dia você não repete mais. Não sei o nome do programa agora que você pode. Então, quanto mais sem conhecimento das pessoas, melhor para o sistema. Eu lembro, quando você falou que repetiu, eu também repeti a 3ª série. Eu estudava o terceiro ano, você fala? Ou Não, a 3ª série. Eu repeti o 3º ano. 3º ano. Eu estudava num colégio particular. E a média para passar de ano era 7. Eu tirei 6,5. Quase. E eles me reprovaram. Eles falaram assim, você hoje em dia não vai... Você pode tirar 0 e você vai passar. Exato. Você pode ser analfabeto, pode não saber quanto é 2 mais 2, você vai passar. Hoje, criança de 9 anos, ela não sabe fazer uma redação. Não sabe nem escrever, só sabe ficar no celular.
E agora vai piorar por causa da inteligência artificial. Foi feito um estudo científico agora que tem causado bastante dano, porque pessoas elas estão parando de pensar para ficar escrevendo aquilo que ela deseja no site GPT, aí já tem a resposta e ela não busca entender sobre isso. Entendeu? Não que seja errado você usar, claro, você tem que usar, facilita o processo de estudo, mas usa como estudo e você estudou, você pega, vai ver outras fontes, busca forçar a sua consciência, não fica dependendo somente do site. Sim. E que mais? Tipo, política, religião, que mais? Escola, né? Professores, pastores, padres. Que mais? E você mesmo pode se bloquear. Seja qual o tipo de bloqueio que a pessoa tem? Um exemplo, posso usar o seu exemplo? Fica à vontade. Você era de um lugar meio impróprio, digamos assim. Da favela. Favela, o pessoal tá querendo... comunidade, né? Não, o pessoal tá querendo gourmetizar a pobreza, não. Vamos lá, comunidade. Favela. Né? Não, tem pessoas que vão se sentir ofendidas. Não. Então vamos lá, fechou. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins lá, então... Exato. Eu Tudo, saí de lá porque eu não aceitei aquele padrão de vida. Tem pessoas que gostam. Sim. Meu irmão vive lá. Só que eu não aceito, Eu lembro de você que quando você montou a sua primeira loja, era isso, Era isso aqui, ó. Não, era isso aqui, ó. Metade desse aqui, ó. Tipo daqui, ó. Pra trás aqui, ó. Pra parede. Mas você mais vê, ou menos. como ele tinha um sonho, ele organizou bem certinho. Tinha até a recepção, que eu lembro. Tinha a parte lá das montagens. E depois, na frente, ele alugou um outro salão, um pouquinho maior, já foi evoluindo também, com cadeira, tudo. Comprei minha primeira motinha. Exato. Sem documento. Depois é os erros que comete durante o percurso do processo. Eu não tinha habilitação, não tinha onde cair morto. Meus pais só davam arroz e feijão, básico. Aí eu andava de moto de madrugada, só na chuva, porque senão o policial ia parar. E a moto tava quitada, só que tava toda zoada e a gente vai se virando nos 30. E você vê a evolução sua, a história. Teve altos e baixos, e hoje quem é o Jonas? Tô melhor. E é por isso que eu montei o podcast. Por quê? Eu comecei com R$80 emprestado, da minha irmã. Show. Né? Então, assim, ela emprestou R$80, eu aluguei um salãozinho. E isso aí fez eu motivar, né? Já tentei... Lógico, no começo eu não consegui muitos clientes, né? Ninguém acredita em você quando você está no começo. Exato. Eu vou falar mesmo. Ninguém acredita em você quando você está no começo. Quando você se destaca, aí as pessoas... Vai ter muito amigo, ó. Aí vai ter amigo, ó. Conheço fulano, mano. Conheço fulano. Isso mesmo. Não é? Por exemplo, se você for um homem fracassado, alguém vai te admirar? Não. Infelizmente. E a gente, homem, ainda somos forjados a ser fortes. Né? Quantos momentos tristes você já passou e você não pode demonstrar fraqueza? Vários. Então, eu acho o seguinte, cara, falo mesmo, dane-se se você tá triste, cara, demonstre tristeza, na minha opinião. Sim. Porque... você tem que mostrar o seu sentimento, você não pode reprimir ele. Então, o sistema, ele quer oprimir, eu vou falar pra nós que somos homens, né? Então, quando você vê uma mulher chorando, geralmente os homens vão lá pra ver o que aconteceu. Agora, quando você vê um homem chorando, geralmente dá o quê? Risada. Isso porque mesmo. já foi um modelo de doutrinação que homem não chora, né? Aí a criança tá desde pequenininha, aí o pai e a mãe falam assim, não, engole o choro, para de chorar. Mas a criança tá chorando por algum motivo. Você não pode entender o sentimento dela, porque senão aquela criança vai engolir o choro. Aí aumenta, o estudo científico já comprovou que muitas dessas crianças começam a crescer e engolir o choro, mas no formato de comida, e aí acaba tendo obesidade no futuro. É importante isso que você falou, cara. De vez em quando a pessoa é rejeitada, teve esses traumas na infância, e aí desconta isso num doce, numa salgada, tudo. Aí acaba pegando diabetes, ficando com colesterol, obesidade. Ó, anota isso aí, ó. Qual a dica que você dá pra melhoria, né, caso, né? Ó, vou deixar uma frase extraordinária pra você. Você quer conhecer o seu futuro? Analise os seus passos diários. Se você come muito doce, qual é o seu futuro? Uma diabetes. Se você não pratica atividade física, qual é o seu futuro? Artrose e várias dores no futuro. Então, a sua rotina diária
vai desenhando o seu futuro. Preciso descobrir qual é a minha ainda. Sua. Ó, não bebo, não fumo, não namoro. Não faço nada. Precisa da roda da vida, fazer a triagem da roda da vida. Você conhece? Triagem da roda da roda da vida. Não. A roda da vida são 11 componentes que tem relacionamento, network, educação financeira, espiritualidade e entre outros elementos. E aí você tem que fazer um mapeamento de cada área, como que tá de 0 a 10. Então hoje, a sua espiritualidade de 0 a 10, qual nota você daria? Espiritualidade? 9. 9. Por que não falou 10? Bacana, porque 10 já é um estado de perfeição. Eu também costumo falar 9, porque eu sempre tenho a melhorar. Então, assim... Não sou perfeito. Exato, nós não somos perfeitos. Então, cada área você vai mapeando. E aí, você vai chegar numa área que vai estar bem debilitada. Aí é essa área que você vai focar. E aí você vai nomeando qual área que está debilitada. Você vai focar ela primeiro. Melhorou ela, passa para outra e assim sucessivamente. Isso é importante Roda você falar. da vida. É engraçado, mas depois de um chifre que eu tomei vergonha na minha cara e fui pra igreja pra eu me equilibrar mentalmente. Todo mundo precisa de um psicólogo. Eu não fui ainda, nunca fui no psicólogo. Você já foi? Também nunca fui. Nunca fui. Mas qualquer dia eu vou querer conhecer um psicólogo e tal, trocar ideia, porque não quer dizer que eu sou doido. Apenas eu quero melhorar como ser humano. Tinha esse conceito, né? Eu tenho um preconceito. Psicólogo porque eu sou doido. Não, nada disso. Não. Aí depois de um desentendimento amoroso, aí eu fiquei refletindo. Porque muita gente perde o juízo, né? Depois disso. Por exemplo, você aí que... Porque eu conheço muita gente que teve problemas de relacionamento que afundaram profissionalmente, na família, afundou, destruiu a família. Então, assim, pra você que tá precisando... tá passando por algum momento difícil, cara, procura uma ajuda. Tanto relacionamento destrói qualquer pessoa. Então, sim, procura um psicólogo, procura uma religião, não importa qual seja, sim, né? Qual a religião que você vai? Eu sou adventista do sétimo dia. Isso. Eu sou Igreja Jesus, Igreja da SUD, né? Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Então, assim, tem Universal, tem vários, tá? A religião, ela ajuda, mas quem busca a fé sou eu e você, nós. Não é a igreja que vai fazer você melhorar. Ela dá dicas, conselhos. Ela dá o mapa. Ela dá o mapa. É você que tem que se virar. Sim. Entendeu? Então, assim, aí eu fiquei na minha. A igreja, as pessoas, né? Ali, eu fui absorvendo e fui vendo que eu só preciso ficar na minha. Porque tem muita gente que vai pra bebida, vai pra cachaça, vai pra droga, vai pra um monte de lugar quando tem uma frustração. Ela vai ofuscando, né? Vai reprimindo. Ela não busca ajuda pra melhorar. É igual você fez, né? Espiritualidade. Hoje, você precisa cuidar da sua espiritualidade e das suas emoções. Isso mesmo. As duas áreas. Parece que é besteira, mas não. Não. Cuidar da saúde, da espiritualidade, da sua profissão. Sim, também. E eu até estava conversando com o Elton ontem, no podcast também. Ele falou o seguinte, cara, que ele também teve... ele passou por um problema no relacionamento dele. Ele falou com ele mesmo, cara, eu vou focar na academia e vou trabalhar igual um jumento. Porque ele trabalhando, o que vai acontecer se você trabalhar demais? Você vai dar um puff. Vai ficar rico. Pronto. Então, aí ele tá fazendo isso. E ele tá subindo na vida. Exato. Então, eu pensei, cara, foi aí que eu montei o Pub, foi aí que eu tô evoluindo na minha empresa de informática. E agradeço por isso. Mas muita gente, as pessoas que você mais atende, quais os problemas que elas mais têm? Normalmente, Jonas, é bem relativo, né? Varia. Varia bastante. Mas assim, como eu dei o exemplo dessa moça que queria se desenvolver, teve uma outra que ela se inspirou em mim como um coach, porque ela olhou eu como uma autoridade no segmento, e aí ela falou assim, eu quero também ter cliente como você. E aí ela me contratou para poder ajudar ela no processo. Para ser coach. Ser coach. Na primeira formação, na segunda formação que eu fiz com o Roberto Navarro, para os coaches. Como? Roberto Navarro.
Roberto Navarro. É que você fala rápido, é muita coisa para absorver. Na primeira formação que eu fiz com ele, muitos coaches Calma. que estudaram Coach com ele... fala muito. muitos que estudaram com ele, Jonas, vieram atrás de mim para poder pegar uma consultoria comigo. Porque eles viram eu fazendo live. E eu lembro que quando eu comecei a fazer live, eu usei uma estratégia de modelagem. O que é modelagem? É você pegar o padrão de comportamento do seu mentor ou do seu coach e você adaptar e você não copiar 100%. Então, um exemplo, eu peguei o Roberto Navarro. Eu comecei a extrair a modelagem dele, o formato dele de pensar, o linguajar dele, meio bruto, meio ríspido, né? E eu comecei a me comportar. Aí os coaches que estudavam com ele na formação via em mim como se fosse ele. E vinha até mim e falava assim, cara, eu tenho vontade de fazer live, mas eu não consigo fazer, eu sou travado, assim, eu também era. Aí já gerava o rapport, a conexão. Rapport. É uma estratégia da programação neurolinguística. Que é você se espelhar. Você se espelhar. Isso é estratégia. Um exemplo, você que é empreendedor, vendedor, o cliente chegou, se ele coçou aqui vai a sua sobrancelha, faz também, coça assim também superficial. Tipo, você sempre se espelhar, um exemplo, você coloca a mão aqui, coloca outra aqui. Sim, exato. Sempre, mas é porque bem você superficial. porque você gera conexão. Exato. Aí a pessoa vai ver, nossa, ele tem algumas características igual eu. E aí você pode elevar o emocional dele. Quando você levou, você oferece sua proposta que tem quase 80% de chance de você vender. Essas técnicas é legal. Quando você faz assim, ó, você tá do lado da pessoa, você faz isso assim. Exato. Aí, daqui a pouco, a pessoa que tá do seu lado faz também. Aí você significa que você tá espelhando aquela pessoa. Você sabe o que é isso? Ele espelha você, né? É o neurônio espelho. Porque ele vê que você não ameaça. Sim. Isso é bacana. Top. Qual outras técnicas? Vamos revelar umas técnicas aí, vai. Tem a técnica SMART. Você que quer atingir um objetivo, né? Um foco, uma meta. Pode olhar naquela ali, ó. Naquela? Naquela ali, ó. Show. A técnica SMART, depois você pesquisa aí no Google. Ela vai te ajudar você a ter clareza no seu objetivo. Então vai ter específico, vai ser mensurável. Será que eu consigo realizar isso? Qual é o tempo que eu posso realizar? E aí você vai traçar um plano de ação. É algo extraordinário. Técnica SMART. Tem a SMART e tem a Grow. Agora tem uma que é extraordinária, que é mais completa, que é o plano de ação focado. Mas essa você não encontra em nenhum YouTube, nada. Isso é somente no plano de coach. E no caso, qual foi o seu maior desafio quando você começou a ser coach? Os clientes. Qual o público? Nível baixo, médio ou alto? Qual que você envolve atende? todos. Todos? Cara, o médio é mais acessível. O médio. É. Eu vejo que muitas pessoas que têm grana têm dificuldade. Tá passando pelo momento difícil. E eles têm medo de revelar a sua fraqueza. Por isso que alguns, né, não contratam um consultor, um mentor, porque, vou mostrar minha fraqueza nessa área da vida. E, tipo, o pessoal me tem como fodão e... Exato. Eu falo, já quebrei 3 vezes, né? O Wellington falou, não culpe o governo. Mas foi causado pelo governo, mas eu vou dizer que foi culpa minha, né? Que eu não me adaptei ao governo. É eu que não me adaptei. Mas não sei se você também falaria isso. Vamos dizer, eu quebrei em 2014 por causa do governo Dilma. 2017 por causa da Olimpíadas. E 2020 por causa que não pode falar o nome, da picadinha lá e fechou tudo. Foi obrigado a fechar. Você culparia o governo ou eu que não me adaptei? Meu Deus. Você vê. Mas tem pessoas que vai culpar o governo porque ela não quer assumir a sua autorresponsabilidade e mostrar pra si mesmo que ela fracassou, que ela errou. Mas é o governo que manda na gente. Esse é um problema. Sim. Muitos empresários aqui estão quebrando, tá? Estão quebrando por causa do governo. Por causa a economia, claro, a economia tá assim, ó. Ladeira abaixo. Sim. E essa parte de coach aí vai ser muito útil para ajudar as pessoas. Os profissionais da saúde mental vai ser muito útil. Você vê que hoje as pessoas estão cuidando de bebê reborn, né? Não, mas você vê que as pessoas estão doentes emocionalmente. Pão e circo. Você faz com que a pessoa absorve muito lixo, informação. Informação gera obesidade mental.
A pessoa não sabe o que vai fazer. Ela fica obesa emocionalmente, não sabe. Ela tem muita informação, mas ela não sabe como aplicar aquelas informações. É tanto conteúdo inútil que tem hoje em dia. É por isso que eu tô falando. 80% é conteúdo inútil e 20% é que a gente usa. Sim. E aí, no caso, você vai atender muito cliente assim. Se você fazer um exemplo, uma divulgação extensa, você consegue atingir todos os públicos, né? Classe média, alta até. Sim. Porque baixo, geralmente, não... Você atende muito baixo ou não? Não. Então, médio, é de média e alta, porque são pessoas que paga para alguém te ouvir. E você dá as dicas. Se também a pessoa seguir o passo a passo, exato, ela melhora. Porque quando você tá com um problema dentro de você, tipo, eu tô numa bolha e o problema tá comigo. Eu não consigo enxergar dentro. Você que tá fora consegue ver o problema que tá acontecendo na minha vida, correto? Sim. Você pode explicar melhor isso aí? Sim, é igual a teoria de Platão, né? Da caverna. Não sei se você já... Se você puder explicar, porque muita gente não sabe. Tá, é pra cá, né? Pra aquela ali, ó. Vamos lá. A teoria de Platão, da caverna. Né? A pessoa tá dentro da caverna, só que o outro também tava. Só que esse foi mais ousado. Ele preferiu arriscar, subir a caverna para ver a luz do sol. E ele chegando lá, ele vai ter um panorama, um ponto de vista, e vai falar assim, nossa, o sol é extraordinário. Né? Mas lá dentro da caverna, ele não estava enxergando. E o outro lá embaixo fala assim, ei, aí é ruim, vem para cá, aqui é mais confortável. Né? Exemplo. Quando você, como você mesmo bem colocou, você de fora, você tem um ponto de vista melhor do que o que está de dentro. Então, exemplo, a pessoa quando contrata um coach, um mentor ou busca um psicólogo, ele está tentando resolver alguns conflitos internos que ele não conseguiu encontrar resposta por si mesmo. E ele está buscando ajuda. Exemplo, porque muitas pessoas, todo ano, 800 mil pessoas cometem, eu não vou falar essa palavra por questão de derrubar... exato. Porque não pode falar. Derruba o conteúdo. Mas comete o problema, né? Porque ela quer eliminar o seu sentimento. Ela quer eliminar a dor que ela está sentindo. Mas por que ela não busca ajuda? Então, assim, ela também não tem nem força para buscar. Alguém que está dentro da casa, da família, vai percebendo e aí vai direcionar ela para uma pessoa para ajudar. E nem sempre percebe. Nem sempre Esse percebe. É um problema. E muitas vezes a pessoa que comete isso, talvez ela vai ser até julgada e condenada por algumas religiões, falando, nossa, perdeu a salvação, isso aqui. Por isso que eu falo pro pessoal, se você precisa de ajuda, se abra mesmo. Não importa se você é homem ou mulher. Sim. Tem muita pessoa frustrado. Muito demais. Eu já 20% da minha vida foi atrapalhada por causa que eu foquei muito em relacionamento. 20%. Se eu não tivesse focado muito em relacionamento, eu estaria melhor agora. Só que também eu poderia estar pior. Então, ela por elas. Então, é daqui pra frente que eu preciso me enxergar melhor e melhorar. E muita gente tira, no caso, tirar a própria vida, pode falar, né? Sim. Muita gente tira a própria vida porque ela não se encontra e ela se perde. Acontece as coisas difíceis na sua vida, igual... Quais as coisas mais difíceis que aconteceram na sua vida? Porque você passa por isso também. Uma delas foi a perca do meu pai 1 ano e 7 meses. Isso mesmo. Tudo dependia, ele fazia tudo na empresa. E agora é eu que tenho que fazer. E tem coisas que eu tô desenvolvendo para poder aprender aquilo que ele fazia com maestria. Então isso gera o quê? Um tempo, é um processo. E ele era um excelente pai. Então, assim, você sente falta dele. Sim, com certeza. E aí, no caso, agora você tem que saber que você tem que levar as coisas nas costas, né? É tudo um propósito, né? Sim. Você pode falar sobre propósito? Sim. Propósito. Como que você encontra o seu propósito? Como que encontra? Eu não sei, por isso que eu tô pedindo pra você. Um exemplo. Na área que você tá hoje, quando você receber muito... Vamos supor, eu sou coach. Então, as pessoas, mesmo se eu não fosse coach, mas se as pessoas chegassem pra mim e falassem assim, olha, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma ajuda, você já está sendo envolvido dentro de um propósito. Qual o propósito? De aconselhamento. Então, o seu propósito, você se encontra naquilo que você mais é requisitado. Assim. Qual é o meu propósito, então? Você que me conhece. Aí você que tem que saber. Qual que é o seu propósito? Não sei. Eu acho que foi esse aqui, montar a pub. Eu sempre, quando eu conversava com você, eu ficava falando nem de mulheres, era de trabalho, profissão. Sim, você já tem
Você veio de uma família simples, né? Com princípios, mas você se revoltou porque você queria uma mudança melhor. Sim, eu me revoltei então, mesmo. tipo assim, você já, por assistir bastante conteúdo, né, de empreendedorismo, de evolução, você se tornou o empresário que você é hoje. Você tem o DNA de empreendedor. E hoje... Na dificuldade. Na dificuldade. Empreendedor, gerando dor, né? Então, um exemplo. Se hoje... Resumindo, eu gosto de sofrer. Desculpa cortar você. Se hoje a PUB não prosseguir, vamos supor, deu um BO, faliu a PUB. Eu não vou desistir. Você não vai desistir. Não. Porque você já vai ter os equipamentos. Você pode começar um outro negócio. Ou você pode vender os equipamentos, fazer dinheiro e começar um outro negócio. Porque o empreendedorismo está dentro de você. Hoje, você voltaria... Você já trabalhou CLT. Você voltaria a trabalhar como CLT hoje? Não, porque eu não consigo acordar cedo. Sim. Então, é o quê? Você quer geografia de tempo. Então, eu sempre tive dificuldade de acordar cedo e eu gosto de trabalhar muito. Então, eu penso o seguinte, CLT é para quem quer conforto. E é bom. Eu conheço pessoas que trabalham em CLT e ganham bem pra caramba. Sim. Só que eu quero mais, é diferente. E também eu não gosto de ser mandado. Tipo, de estar regrado ali. Eu não gosto. Não aguento. Não é todos. Igual você também não. Eu também não gosto. Igual sua esposa também não. Também não. Que ela também vai estar aqui na PUB também. Ela vai participar, hein? E mulheres empreendedoras. E homens também. Com que ela trabalha? Com consultoria de imagem. Ela desenha a sua imagem estratégica para que você possa vir fechar negócio. Você que é corretor de imóvel, você que é vendedor, você alinhando o seu negócio com a imagem estratégica, você potencializa ganhos e faturamento financeiro. Faz sentido para você? Então, tenha a consultoria de imagem e estilo. Como é? É porque isso é importante, tá? Vai ser a primeira mulher que fala sobre isso. E principalmente empreendedora, porque geralmente... Como é o nome? Consultoria de imagem. Consultoria não é que desenha no papel. É porque muita gente... Né, você falou desenhar, eu já imaginei isso. Sim. Não, ela vai alinhar a sua imagem estratégica. Ela é uma coach de imagem, vamos dizer assim. Não, coach de imagem. Ela é consultora de imagem. Um exemplo. Você lembra de mim como que eu era? Tô aprovado? Você tá... Tipo isso, né? Tipo, sim, ver as cores, alinhado, do jeito de postura. Isso economiza até finanças. Um exemplo, você compra roupa, estratégia na sua paleta de cor. Vocês têm algum telefone de contato para ela? Tem o Instagram, Mayara Oliver 3 underline. Mayara... underline. Como é? Mayara Oliver. Underline. Meu Deus, 3 underline? 3 underline. Meu Deus. Ou o outro Instagram, que é um apoio resgatando a sua identidade. Apoio, vocês dão consultoria de graça? Não. Não, é um apoio assim. Primeiro é o Mayara Oliver, mas tem o outro Instagram com. Um apoio, proposta, desculpa. É que eu não manjo de Instagram, não. Quem mexe é o pessoal aí. Show. Seria bacana também pro pessoal aí, ou para você, para ela, participar do Emprega Cajamar. Não, Desenvolve Cajamar. Se não me engano, é isso daí. A gente vai passar o Instagram para vocês, o Instagram, o Facebook, para a gente montar um grupo aqui em Cajamar de empreendedores, focado em empreendedores. Ajuda. Então, é necessário isso aqui em Cajamar. Sim, não só em Cajamar, Barueri, Jundiaí. Tudo. Se a gente puder expandir via internet para o Brasil inteiro, sim. Tem pessoas até de Portugal assistindo, então tá ótimo. Sim. Facilidade. Qual o momento que você já pensou em desistir? Alguns momentos da vida. Não tá no roteiro. Olha, um exemplo, a profissão de coach. Eu parei, eu tô voltando agora, atualmente, atuar como coach novamente. Porque eu tava alinhando algumas coisas. Principalmente depois da perca do meu pai. Então eu falei assim, eu não posso depender somente de uma fonte, preciso de outra fonte. Preciso voltar a me posicionar como coach. Então, o Instagram Felipe Oliver Coach já tem conteúdo ali extraordinário, te ajudando. De graça. De graça, e não só de motivação. As pessoas alinham coach com motivação. Não? Ele ajuda motivacional, mas é a ponta do iceberg. É muito mais do que motivação.
é trabalhar a sua consciência, despertar você para uma evolução, é alinhar toda a sua vida dentro da roda da vida. É muito mais do que uma motivação, não caia em balela. E você que brinca com profissional coaching, isso, aquilo, isso é balela. Ei, tem profissão modinha, todo mundo agora quer ser coach, né? Ó, existe profissional bom e ruim. Você precisa apenas pegar as certificações, você precisa conhecer o histórico, como existem médicos bons, médicos ruins, advogados bons, advogados ruins. Em todas as profissões tem os bons e os ruins. Existe toda a profissão mesmo. Sim. E tem algum curso gratuito de desenvolvimento pessoal que você pode indicar, pessoal? Tem o canal. De graça. Tem no canal no YouTube, que o meu canal, o Felipe Oliver, tem ali 12 aulas sobre como você tem inteligência emocional. E tem outro também de desenvolvimento humano, que são vídeos curtos, que vai te ajudar você a evoluir com tarefas dentro das aulas. Inteligência emocional entra no autocontrole? Sim. O autocontrole tá dentro disso? Sim, é você saber gerenciar, melhor dizendo, as suas emoções. Porque isso é importante, porque muita gente aí tá surtando aí. Não, 80% do brasileiro não sabe lidar com as suas emoções. Tipo, a pessoa tá passando sem querer esbarra ou pisa no pé do outro, o outro já surta. Exato. Ou você, no trânsito, alguém te fechou, você já buzina, coloca a mão pra fora e já quer discutir. Eu buzino. Não, mas eu buzino não é pra... Por exemplo, sabe quando a pessoa vai fazer um contorno que é errado? Cruzamento ali, né? Que ali dá acidente grave ali. Sim. Cara, eu buzino mesmo pra pessoa... Acordar. Pra pessoa se tocar e não fazer isso. Isso aí. Mas tem muita gente que buzina por besteira. Exato. É isso mesmo. O autocontrole é importante. Sim. E que dica aí você dá pro pessoal que quer entrar nessa área de coach? Primeiro, buscar um instituto qualificado, validado e que tenha autoridade, né? Que o profissional já tem como eu posso dizer, uma autoridade sobre o assunto. Então ele vai te dar uma certificação para você atuar dentro dessa profissão que você deseja. Você vê crescimento para esses longos anos aí? Porque sim. Eu, como empresário, eu vejo muita pessoa empresário afundando por causa do sistema brasileiro e eu vejo que eles estão precisando de um socorro. Eu vejo, né? Eu já precisei. Então, imagina... quer passar seu contato comercial? Sim. Tem o Instagram também, né? Felipe Oliver Coach. Tem o YouTube Felipe Oliver e o celular que é 11 995 44 35 93. Tá. Felipe, para encerrar essa, eu quero que você fale mais ou menos o que a pessoa ela deve seguir para quem quer empreender. E aqui o foco nosso é empreendedorismo, você é empresário, sua esposa é empresária. O passo a passo para quem quer empreender. Primeiro. Fica à vontade. Tá. Então, a casa é sua. Vamos lá. Primeiro, ela precisa saber o produto que ela vai investir. Se isso tem fácil acesso de comercialização, ou ela vai fazer isso por modinha. Se for por modinha, vai quebrar. Vai quebrar. Quebra em uma semana. Vai querer seguir modinha, não vai funcionar. Então, ela primeiro precisa ter também um propósito. Tá? Por que eu vou empreender? É para mudar de vida? Beleza. Então, eu vou alinhar o meu desejo com esse negócio e eu vou agora elaborar a estratégia. Se eu não tenho as ferramentas necessárias, que são os recursos, eu vou buscar pessoas que têm. Quem são as pessoas? Pode ser um consultor de imagem, alinhar a sua imagem estratégica para você empreender certo. Pode ser um coach, pode ser um consultor também empresarial, para te amparar, para te ajudar a você não fracassar, porque as empresas não conseguem sair, isso é estudo, né? Não consegue, como que eu posso dizer? Durante 2 anos, ela não consegue se manter, né? Ela acaba quebrando. Então, se você tem toda uma bagagem, vários fatores, você consegue sair dos 2 anos e começa a navegar um oceano extraordinário. No caso, você já quebrou? Na profissão do coach, no começo. Então, é importante o pessoal saber. Sim. Que é importante que Mas por que eu quebrei? Porque eu não, como eu disse, eu quis fazer uma metodologia, digamos que todo mundo estava fazendo, e não funcionou. Aí eu fiz o quê? Contratei um coach. Aí alinhou todos os meus propósitos, todos os meus desejos
para poder me auxiliar naquilo que eu queria. Porque você trabalha nessa parte de orientação, é importante falar isso aí pro pessoal. Cada vez que você quebrar, você vai mais ou menos, se você não desistir, porque você não pode desistir, é assim que funciona a vida. Você vai pegar um impulso para ir mais forte depois. Exato. Igual eu conheço muita gente que tá com sucesso, mas também tem muita gente que tá quebrando. Sim. E aí você só tem que pegar, alinhar. Então assim, eu acho muito importante contratar o serviço de um coach, que é mais barato do que quebrar. Com certeza. Tipo, Imagina você quebrar um prejuízo que você vai ter. E aí, no caso, a pessoa vai, contrata um coach, contrata pessoas profissionais naquela área. Um exemplo, se tá com problema psicológico, vê um psicólogo. Sim. Tá no ramo empresarial. Qual os profissionais do ramo empresarial? Consultor empresarial. Consultor empresarial, o que mais? Sim, tem um consultor empresarial, tem um coach. Fala aí as profissões. Mentor também. O mentor ele vai facilitar. Não é coach, não? Não, o mentor ele vai facilitar o processo. Igual um exemplo. A pessoa ela quer começar na carreira do coach. Eu já tenho alguns anos como coach. Então eu posso mentorear ela a evitar um percurso longo com a profissão do coach. Então eu entro com a mentoria, não com o processo de coach. Não. Entendeu? Não. Não entendeu? Não. Então, vamos supor, você montou o seu podcast. Sim, ok. Tá, beleza? Eu vou falar no meu caso. Você pode dar a sua opinião. Vou então aqui fazer, já aqui na gravação mesmo. A gente montou um podcast aqui em Cajamar. Só que também eu quero montar um em Alphaville. Porque nem todo mundo de Alphaville quer vir para Cajamar. Ou nem todo mundo de Cajamar quer vir para Alphaville. Então, pode ter 2 e ok. O que você aconselha para expandir? Primeiro, deixa um forte. Ok. Validou. Aí você parte para outro. Pode falando aí, fala detalhes. Eu quero detalhes. Aí já faz uma consultoria grátis aqui para ver o negócio acontecendo. Vai, fala aí. Vamos lá. Ele montou a pub aqui em Cajamar. Mas ele tem um projeto para chegar no Alphaville também, atingir os empresários do Alphaville e toda aquela região. Vamos falar de prazo. Eu montei 3 meses. A rede social está crescendo. A gente está com 64 mil visualizações no YouTube, umas 60 mil no Instagram, no TikTok, preciso ver. Beleza. Top. Aí eu preciso falar em detalhes aí pro pessoal até aprender a sua parte de mentoria. O que você iria ajudar? O que eu faço para crescer, expandir ela pro Alphaville? Tá. Então vamos lá. Alphaville. Vamos focar no Alphaville então. Seleciona os blogueiros de Alphaville ou região. E tem bastante lá. Tem muito. Com certeza tem muito. Então ele vai trazer visualização para você e o nome da sua empresa publi. Vai expandindo. Conseguiu os blogueiros? Maravilha. Cada blogueiro que chegar, você vai passar uma tarefa para ele. Qual que é a tarefa? Indica outro blogueiro para conhecer a pub. Então você vai evitar de caçar. O outro blogueiro vai indicando outro blogueiro. Quando você vê, a sua marca, a sua empresa vai ter chegado em várias pessoas. Então, tipo, eu chamo você, só que você conhece outra pessoa que é bacana para entrevista. E aí assim vai indicando. Eu sempre peço para indicação. E aí, quando chegou num ápice de visualização, o que você vai fazer? Aí você vai ter o poder de você ir em busca de patrocinadores. Então, os patrocinadores assim, pô, aí tem uns... pessoal, tem o Mr. Channel aqui, tá? Um dos melhores cookies do mundo. Desculpa, do mundo não, do Brasil, vai. Não vou quem sabe do mundo, né? Pode ser do mundo. Mr. Channel, eles têm franquias, se não me engano, 114 franquias. Eles estão querendo mais investidores, né? Investidores, para estar abrindo mais franquias, tá? Então, se você quiser aí abrir uma franquia do Mr. Channel, que é um dos melhores cookies do Brasil, eu não conhecia, entrevistei ele faz 4 dias. Parabéns, Johannes. Eles estão contratando, não, né? Eles estão precisando de investidores para montar franquia em diferentes lugares aqui do Brasil. Logo, logo eles estão já passando para países da Europa. Então, entre em contato, Mr. Channel Cook, no Instagram, que tem o contato da franqueadora. Então, entre em contato com eles. Top. Eu não sabia do Cook, não. Só faltou o Cook para provar. Poderia ter aqui pra gente provar. Quem sabe na próxima. Sim.
E que mais? Desculpa, onde você estava? Então, aí você vai trazer, conseguiu a visualização dos blogueiros. Agora você vai conseguir agora traçar os patrocinadores. Porque você vai chegar nos patrocinadores com autoridade. Olha, o meu podcast Pub tem atingido X de pessoas. Que tal a sua empresa patrocinar seu investidor? E vem fulano de tal, vem fulano de tal. Exato. E aí, vai lá, tem uma oportunidade de você também falar. Então, você vai galgando patamares extraordinários. E qual lugar que você acha legal? Alphaville, Jundiaí? Alphaville, Jundiaí ou Cajamar? Cajamar é bom para despertar o povo cajamarense, né? Tirar o povo da hipnose que tem essa cidade, né? As pessoas é hipnotizada aqui. E o pão e circo. Em todo lugar, é isso. Todo lugar. É todo mas lugar. Aqui o efeito de manobra é bastante. É bastante? O meu ponto de vista, pelo que as pessoas falam. Porque eu tava vendo também. Você, como vereador, você tentou concorrer. Você usou a metodologia pão e circo? Não usei. Não. Você quis romper essa bolha. Eu quis levar de forma mais honesta. Mas teve pessoas alinhados, companheiros que usou. Sim. Aí, no caso, e as cidades que eu me baseei foi Jundiaí e Sorocaba, que são as duas melhores cidades. Sorocaba, Jundiaí e Barueri. Sobre isenção de imposto, trazer trem, trazer faculdade para desenvolver a cidade. Mas esse negócio de política... Deixa pra lá. Já passou. Queria cookie. Se você... Jundiaí é bom, mas foca no Alphaville. Próximo passo. Então, eu estou conversando com pessoas de lá, empresários, e eles ficam dando dicas sobre isso. Cara, e você já reparou que as dicas que você geralmente recebe não é nem da sua família? Mas sabe quando você está investindo na sua carreira e geralmente você recebe críticas? As críticas vêm de onde? Da família. Mas até o próprio Jesus aconteceu isso. Dentro da sua própria casa ele não era valorizado. Se você puder dar exemplos aí, é muito bacana. Ele precisou sair da sua classe, né, de família para poder ir da sua cidade em outra cidade para poder realizar milagre, porque ele não tinha crédito. Aí tem até uma passagem na Bíblia que eu não recordo agora o livro, mas diz assim que o profeta não é bem-vindo na sua própria cidade. Não tem crédito, né? De vez em quando, nem onde você começou é valorizado. Exato. Só que as pessoas vão bater nas suas costas quando você crescer. Sim. E aí você pega Jesus Cristo, né? Tem até um post lá no Instagram que eu coloquei. Jesus Cristo foi o maior coach que existiu na face da Terra. Sim. Você pega esse homem extraordinário. Ele seleciona 12 homens com perfis comportamentais totalmente diferentes. Cada um com estilo e personalidade. Ele pega cada um, vai lapidando eles, fazendo uma masterclass diária e tira eles do anonimato e faz eles ser protagonistas do reino dos céus. Porque de pescadores eles são agora apóstolos. E o nome dele deixou um legado e cada um fez um livro de história. Eu reparei que todo mundo que trabalha com desenvolvimento pessoal, todo mundo fala da Bíblia. Porque se você puder dar exemplos, é bacana isso. Da hora. Porque a maioria... Me ajudou. Na verdade, todos os livros foi pautado no livro da vida, na Bíblia. Todos. E aí, se você pega... Não. Todos. Todos foi tirado. A Lei da Atração também tem na Bíblia. Quais os livros que você recomenda pro pessoal? Nem da Bíblia, não? Tá. É porque tem vários, né? Vários. Varia do assunto que a gente... varia do assunto. Um exemplo. Os livros que te ajudou. Eu li bastante, tem mais de 600 livros que eu já li. Mas olha, você que está passando por um problema, vamos supor, você está passando por uma crise financeira, compra um livro não de inteligência emocional, compra um livro de educação financeira. Aí depois você parte para inteligência emocional, porque talvez você também tenha algum problema relacionado ao dinheiro, né? Dinheiro é emoção também. E aí, a área que você está passando problema, você vai adquirir um livro baseado naquele problema para tentar trazer a solução. Ou, se você não gosta de ler, né, que foi feito um estudo que o brasileiro, durante um ano, ele lê um livro. Um livro. Eu gosto de ler conteúdo que eu gosto de pesquisar. Sim. É um livro, mas eu não gosto de ler livro papel, eu começo a sentir sono. E tem também o audiobook. Você pode escutar um livro. Isso. Pessoal, pra quem não sabe, a gente tá no... É importante você falar, a gente tá no Spotify. Show. Tá? Então esse áudio aqui vai pro Spotify. E parabéns pra quem tá consumindo conteúdo, porque a gente não tá falando de putaria aqui, tá? A gente tá falando de conteúdo
sério para evoluir as pessoas, tá? É de graça esse conteúdo. É o mínimo que você tem que fazer, é curtir e compartilhar esse conteúdo aqui. Exatamente. Né? É o pagamento. Curte e compartilha, que é o único jeito. Com os patrocinadores. Tá? Exatamente. Felipe, obrigado pela sua presença. Tá? Se você quiser, pode dar um esclarecimento final para o pessoal. A Mayara, que está aqui atrás, ela vai participar. Bastidores. E é bacana que ela ajuda mulheres, influencia mulheres. Sim. Tá? Se ela montar um grupo de mulheres, todo mundo precisa de ajuda, precisa de um apoio. Eu vou voltar a falar do grande exemplo de Jesus Cristo. Salvador precisou de homens para poder ajudar a propagar o seu evangelho, né? Então você que está assistindo a pub, não seja egoísta, busca ajuda. Você está precisando. É egoísta, isso? Isso é egoísmo? Porque Você não queria ajuda? Não sei. Tem. É orgulho. Vamos supor, eu estou passando por um problema financeiro. Aí você é um educador financeiro e pode me ajudar. Eu sei que eu dando dica, né? Eu sei que você pode me ajudar, mas eu não vou chegar para você para revelar que eu estou passando por problema financeiro. Uhum. Isso é o quê? Orgulho. E burrice também, né? Porque você pode pedir ajuda para você evoluir. Isso é um pedido, né, pro pessoal. Você consegue ajudar alguém de forma simples, né? Porque tem muita ajuda que abusa. Sim. Gratuitamente, com conselhos, dicas, não sei. Você consegue? Eu falo por mim. Se você precisar de ajuda, que quiser saber mais como montar uma empresa, quem está começando e tal, eu posso te ajudar, né? Telefone 940 47 8811, 940 47 8811. Então, assim, eu posso dar umas dicas do que montar. A minha parte é empresarial. Então, assim, eu gosto da dica. Só não abusa muito, né? Porque eu tenho meu tempo é corrido. Se você quiser também, você dê um pequeno tempo, porque igual o Wellington falou ontem no podcast, meio que você recebe a água da fonte. Você tem que soltar um pouco de água, que é gratificante. Eu faço isso. E deixo aqui também para pub também, né? Todas as pessoas que entrar nesse conteúdo, absorver o podcast, tem 30 minutos de sessão totalmente gratuita, um diagnóstico do Top. 30 minutos muda a vida da pessoa. Claro, com agendamento, vamos alinhar o horário que favorece ambas as partes. Então, seu preguiçoso que tá com problema aí, tanto empresarial, relacionamento, cara, é o mínimo. 30 minutos, porque uma consulta custa quanto? Sei lá. Varia também de cada propósito, mas o mínimo é R$200. Isso mesmo. Então, todo profissional tem seu valor. Então, cara, conteúdo gratuito. Eu fico pensando, tem uns brasileiros que nem dando de graça. Se você quiser, vou também deixar um curso aqui caríssimo, e você também pode pagar. Né? Tem um gratuito e tem um pago. Com certeza. Porque tem pessoas que reclamam quando não tem gratuito. E quando cobra, não reclama. Você já viu isso? Você dá conteúdo bom e a pessoa não tá nem acredita, né? Aí quando cobra, a pessoa dá valor. Exato. Quiser, pode. Então, foi um prazer, Jonas, estar aqui no podcast Pub, poder fazer esse bate-papo produtivo, ajudar pessoas, despertar pessoas, fazer ela ter consciência e usar a sua massa cinzenta ao seu favor, né? Para poder atingir os seus objetivos, as suas metas e ter uma vida bem vivida, não uma vida viver sobrevivendo, não vivendo baseado no propósito, numa missão a qual você foi designado. E lembre-se, se até Jesus Cristo precisou de 12 pessoas para divulgar a sua mensagem, você também precisa de ajuda. É isso mesmo, parabéns. Obrigado, Felipe, mais uma vez, tá? E toma vergonha dessa cara, curta e compartilha, que é o mínimo que você faz, e entre em contato com o Felipe. Se precisar, entre em contato comigo. Eu vou ajudar um pouco porque eu tenho menos tempo, mas o Felipe já trabalha com isso, então foca nele. Obrigado, Felipe. Imagina, já. Tchau. E vamos para mais outra. Acorda cedo e grita na mão, coração batendo na vibração. Quer mais da vida, quer transformar. No pub é hora de começar, com atitude e visão. Cada passo é construção, aqui é mente aberta e ação. Vem com a gente nessa missão. Evoluir, pra crescer e evoluir.
Pupi, é seu lugar pra construir. Empreende, se conectar, faz o sonho existir. Tá no ar, Pupi. Ideias grandes, pé no show, transformando plano em realização. Não caminha só, tem conexão. No Pupi é força, mais inspiração. Tá no ar, Pupi, pra crescer e evoluir. Pupi, é seu lugar pra construir. Empreende, se conectar, faz o sonho existir. Tá no ar, Pupi. Pupi, tá no ar, tá no ar. Pupi. Acorda cedo, ideia na mão, coração batendo na vibração. Quer mais da vida, quer transformar. No Pupi é hora de começar. Com atitude e visão, cada passo é construção. Aqui é mente aberta e ação. Vem com a gente nessa missão. Tá no Pupi.